Não tem muito tempo que o fundo imobiliário KNSC11 anunciou que ia fazer um desdobramento das suas cotas, desdobramento de 1 para 10. Ou seja, quem tinha uma cota desse fundo imobiliário ia passar a ter 10 cotas, porque o desdobramento é isso. É quando a gestora pega uma cota daquele fundo e transforma em mais cotas. No caso, como foi um desdobramento de 1 para 10, cada uma cota ia virar 10 cotas. Se fosse de 1 para 5, como foi o caso do Vino 11, cada uma cota viraria 5 cotas. E hoje, no dia 6 do 11, quando a gente foi conferir o gráfico de cotação do KNSC11, teve uma surpresa ali de 90% de rentabilidade negativa, e é o que geralmente acontece quando esses fundos fazem o desdobramento. Os sites que a gente costuma buscar as informações geralmente mostram os gráficos com essa desvalorização absurda, porém depois de um tempo eles consertam a informação. Então no vídeo de hoje é do KNSC11 que nós vamos falar, e no final vou fazer uma comparação dele com o MXRF11, CPTS11 e BTCI11 para ver se ele é melhor do que esses 3 fundos imobiliários de papel que já são bem queridos aí da galera que está começando a investir principalmente. Bom, antes de continuar com o conteúdo, vocês estão vendo que eu estou mostrando a minha carteira para vocês aí no site do Investidor 10. Pretendo a partir do ano que vem mostrar a movimentação, proventos, tudo da minha carteira aqui pelo Investidor 10 para vocês. Porém, eu ainda tenho meu controle no Status Invest, que eu tenho o controle total da minha carteira desde o início, né? Então não tem como eu deixar de acompanhar por lá também. Porém, para os vídeos eu vou trazer aqui pelo Investidor 10, só que eu não vou ter todo o histórico aqui para mostrar para vocês. Eu coloquei os ativos agora a partir desse mês 11 e vou adicionando aqui o que eu fizer nesse mês, mês que vem e tal. E só vou começar a atualizar vocês a minha carteira por aqui pelo Investidor 10 a partir do ano que vem. Então os vídeos vão ser a partir de 2023, atualização da carteira aqui pelo Investidor 10, mas não muda nada. A carteira é a mesma, a quantidade de ativo e proventos são os mesmos, só que o histórico eu só vou ter do mês 11 de 2023 para frente aqui. Então vou fazer o seguinte, vou usar o site aqui do Investidor 10 mesmo para a gente ver as informações desse fundo imobiliário, já que lá no Status Invest vai estar tudo meio distorcido. Eu gosto mais de ver por lá, mas no momento vou ver por aqui, porque aqui já atualiza as informações novas do fundo, mesmo ele já passando para a base 10. Então, como vocês conseguem observar, nesse momento o fundo está sendo cotado aqui no Investidor 10 a R$ 8,99. Tem um dividend yield dos últimos 12 meses de 11,68%. Isso aqui indica quanto que ele remunerou nos cotistas em porcentagem dos últimos 12 meses para cá. O PVP desse fundo nesse momento é de 0,99, então ele está sendo vendido aqui com 1% de desconto. Tem uma liquidez média diária de 2,6 milhões de reais, liquidez que é a velocidade com que a gente consegue comprar e vender cotas desse fundo imobiliário, então é bem tranquilo negociar as cotas dele aqui, liquidez bem alta. Esse fundo, que é um fundo imobiliário do tipo papel, cobra aqui uma taxa de administração de 1,2% sobre o patrimônio líquido. Tem hoje 107.488 cotistas, provavelmente mês que vem a gente vai ver já um número bem maior de cotistas, né? Quando eles desdobram assim para a base 10, muita gente, principalmente os novatos, começam a entrar nos fundos. O valor patrimonial de cota dele é de R$ 9,04, então está bem pertinho, por isso que está com PVP de 0,99, e o patrimônio líquido dele é de 1,2 bilhão. O último rendimento que ele entregou, 0,8 centavos. Em alguns sites vai estar aparecendo para vocês 80 centavos, né? Fazendo aqui uma comparação com o CDI, tem essa ferramenta aqui no site do Investidor 10, a gente vê que esse fundo vem perdendo para o CDI, rendeu 19,07% de 2 anos para cá, enquanto o CDI rendeu 26,39%. Com relação aos dividendos pagos aqui, a gente vê que ele pagou nos últimos 12 meses 11,68%, e durante todo o período que ele vem sendo negociado, aqui está mostrando o dividendo dos 5 anos, mas tem um pouco menos aqui de 5 anos, tá quase completando 5 anos. A gente vê que ele está com a média de dividendo nesse período de 9,85%. O dividendo oscila bastante, tá? Fundo de papel acontece isso mesmo. O dividendo costuma oscilar bastante mesmo, já pagou aqui, ó. Teve mês que ele chegou a pagar aqui, ó, 4 centavos, teve outros meses que pagou 13, 15 centavos. Então o dividendo de fundo de papel é isso aqui mesmo. É essa oscilação bem maior do que a dos fundos de tijolo. Aqui dentro do relatório do fundo KNSC11 a gente vai ver algumas informações bacanas. E se vocês observarem, vão ver que aqui ainda está com as informações da base 100. Ainda não está aqui as informações atualizadas da base 10. Esse aqui é o último relatório ainda referente ao mês de setembro. Não saiu ainda o de outubro, mas já dá para a gente ter uma ideia do que está acontecendo com este fundo imobiliário. Logo de início aqui, ó, já mostra para a gente uma informação interessante. Ó, quanto é que está rendendo a taxa média da carteira desse fundo imobiliário. A parte de IPCA está rendendo aqui IPCA mais 8,9% ao ano, enquanto a parte de CDI, ele tem crise atrelada a IPCA e CDI, né? Tem esses dois indexadores, e a parte atrelada ou indexada ao CDI está rendendo CDI mais 3,63%,
Nesse último relatório, temos que ver o relatório de outubro, como é que vai vir, se vai ter alguma alteração nisso aí. Fundo que teve início aqui, ó, em outubro de 2020, cobra aqui a taxa de administração, como eu já havia falado, de 1,20% ao ano e não tem taxa de performance. O interessante dos fundos da Quiné é isso, eles não cobram taxa de performance. Aqui nós temos um pequeno resumo da carteira do fundo imobiliário. A gente pode ver ó, que os ativos alvos deles são CRIs, cota de fundo imobiliário e tem 2% do patrimônio aqui em caixa. Então, 63,6% desses CRIs são indexados à inflação, a taxa média de 8,19% ao ano e 43,6% estão aqui alocados em CRIs indexados ao CDI, taxa média de 3,63% ao ano. Os setores que ele investe são corporativo, shopping, logístico, escritório e residencial. Aqui tem a porcentagem de cada um na frente. Ó. Corporativo 7,9%, shopping 8,5%, logístico 14,7%, escritório 33,7% e corporativo 35,2%. Na alocação por indexador, como a gente consegue ver, ó, tem aqui IPCA, 57,9% dos CRIs da carteira dele estão alocados aqui em IPCA, estão indexados IPCA, né? E 39,6% indexado ao CDI. E aqui na DRE, o demonstrativo financeiro do fundo, eu achei bem interessante, cara. É que eles trazem a coluna aqui de um ano de resultado do fundo para a gente poder fazer essa comparação. Fica bem bacana isso aqui, ó. Outros fundos podiam copiar isso. Eu gosto muito disso daqui, ficou bem interessante mesmo. Então, como a gente consegue ver, ó, ele vem entregando aqui ó, resultados por cota desde outubro de 2022 até setembro aqui de 2023. A gente vê que ele tem vários meses aqui que ele tem um resultado maior do que ele vem entregando. Esse aqui é o resultado que ele tem por cota, nessa linha em negrito aqui. E embaixo é o resultado que ele distribuiu. Então, vários meses podem ver que ele distribuiu ó, menos do que ele teve de resultado, montando-se uma pequena reserva que ajuda bastante o fundo a manter um patamar de distribuição bem bacana. Olha só quantos meses que ele teve um resultado maior do que o que ele distribuiu. E aqui mostra pra gente, ó, o resultado do último mês foi de 74 centavos, o resultado distribuído 75 centavos, ou no caso agora para base de 10, 7 centavos e meio, e tá com uma reserva aqui de 50 centavos por cota. E a carteira de CRIs desse fundo imobiliário é essa carteira que está aparecendo para vocês aqui, ó. Uma coisa importante que eu gosto de olhar é que a porcentagem de cada ativo na carteira é o que eu olho logo de cara. Então a gente vê que o ativo que representa a maior porcentagem no patrimônio do KNSC11 representa somente 5,3%. Então é bem diversificado, bem pouquinho mesmo. O ativo com maior porcentagem de patrimônio investido, só 5%, então isso é uma diversificação bem interessante. Os outros é tudo ali, ó, 1%, 2%, 1%, 1%, menos de 1%, então fechando ali bem tranquilo. No caso aqui, essa foi a parte dos CRIs da carteira indexados ao IPCA, né? E aqui embaixo tem a parte indexado ao CDI, como a gente consegue ver, ó, na parte do CDI, tem um ativo aqui que é 7,9%. Então, mesmo assim, abaixo de 10% ainda é tranquilo. Não tendo nenhum ativo que tem uma concentração de 10% do patrimônio só nele, ou mais de 10%, então já fica bem tranquilo. Já dá para a gente ver que a gestão está fazendo um bom trabalho de diversificar bem o patrimônio do fundo, a carteira do fundo, né? Então, aqui também a parte de CDI, bem pulverizado também, vários ativos aqui com menos de 1% do patrimônio investido. Bom, e para fazer a comparação do KNSC11 com o CPTS, MXRF11 e BTCI11 que eu disse que ia fazer, eu ia usar a ferramenta lá do Status Invest, porém como os dados dele estão todos meio descontrolados ali no Status Invest, eu montei essa planilha aqui e fui colocando os dados que eu queria comparar de um com o outro, e a gente vai ver aqui quem é que levaria melhor nessa situação. Então, como vocês podem ver aqui, ó, tem as 3 colunas, KNSC, CPTS, 4 colunas, né? MXRF11 e BTCI, e aqui ao lado tem os indicadores que eu vou comparar deles, que seria o Dividend Yield, o PVP, que é a relação de preço sobre valor patrimonial, a liquidez, que é a velocidade de a gente conseguir negociar as cotas desse fundo, número de cotistas e o patrimônio líquido. Somente esses 5 indicadores aqui, só para a gente ter uma ideia de quem está melhor do que quem. O que ficou aqui em vermelho é porque perdeu, foi o menor deles. Foi o fundo que teve, nesse indicador aqui, a pior nota, vamos dizer assim, né? E o que está em verde foi o fundo que ganhou. Então vocês já podem ver que o CPTS foi o que ganhou mais. Então vamos lá. Dividend Yield do KNSC11 dos últimos 12 meses foi de 11,68%, enquanto do CPTS 11 foi 10,76%, MXRF11 com 12,54% e o BTCI ganhou essa com 12,66%. CPTS foi o menor dividendo dos 4 fundos aqui dos últimos 12 meses. Lembrando que esses dados aqui eu tirei ali do site do Investidor 10, tá? Com relação a PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, tá? Que diz pra gente se o fundo está sendo vendido no preço justo
acima do preço justo ou abaixo do preço justo. No caso aqui do KNSC11, ele está com PVP de 0,99, 1% de desconto. Do CPTS 0,91, 9% de desconto. MXRF11 108, sempre aí acima do VP, tá? Então quem está comprando ali, que está pagando hoje 8% de ágio, 8% a mais para ter em carteira. E o BTCI 11, 5% de desconto nesse momento, PVP 0,95. Então o CPTS nesse segundo indicador levou a melhor. Com relação à liquidez, que é a velocidade de conseguir comprar e vender cotas, a liquidez do KNCC aqui de 2,6 milhões, tá? Do CPTS uma liquidez absurda, 12 milhões, 12,11 milhões. MXRF11 ainda ficou para trás com 11,90 milhões e o BTCI com 2,38 milhões. Então o BTCI foi o menor de todos aqui, eu esqueci de marcar aqui como vermelho, mas não tem problema não. Ainda assim, uma boa liquidez. Número de cotistas, não tem como nenhum fundo ganhar do MXRF11, né? Mas vamos ver cada um deles aqui, ó. Também. O KNSC aqui, ó, com 107.488 cotistas. CPTS, 231.745 cotistas. MXRF11, 977.465 mil cotistas, quase 1 milhão, cara, olha só que loucura. E o BTCI com 110.538 cotistas. Então o KNCC dessa vez levou a pior, né? Porque teve o menor número de cotistas desses 4 fundos. E com relação ao patrimônio líquido de cada um deles, o CPTS ganha isso aqui. O BTCI hoje tem 1,2 bilhões de patrimônio, é um fundo relativamente grande, tá? Para a indústria de fundo imobiliário, isso aqui é um fundo grande. CPTS com 2,86 bilhões, MXRF11 2,56 bilhões e o BTCI é o menorzinho aqui com 1,02 bilhões. Então os 4 fundos bilionários, porém o BTCI perdeu dessa vez porque ele é o menor de todos esses fundos aí. Então são fundos interessantes. Quem ganharia essa disputa aqui nos indicadores seria o CPTS, né? Levando aqui 3 pontos nos indicadores, o restante tudo com 1 ponto e o KNCC nenhum ponto, não pontuou nenhuma vez e ainda perdeu no número de cotistas. Cara, é um bom fundo, é uma excelente gestora, é um fundo middle risk esse daqui, né? Não é aquele high grade tranquilão, ele já tem um pouquinho mais de risco, porque tem umas operações com uma taxa um pouquinho maior, não tanta coisa também, né? Porque a Quineia não gosta de tomar muito risco, você não vai ver fundo muito arriscado aí na Quineia, nem o high yield dela é tão arriscado, mas é uma excelente opção aí de uma boa gestora, uma das melhores que nós temos hoje no nosso mercado de fundo imobiliário. Diz aí para mim nos comentários se você já começou a comprar a cota do KNCC11 agora que ele desdobrou, ou se você já tinha cotas dele antes mesmo dele virar base 10. O vídeo vai ficando por aqui, valeu, é nóis, fui!